Vamos pedir que Deus, então, continue usando o pastor Emival, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pediu o pastor Sandro, posso fazer essa oração. Amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Prazer, uma honra estar aqui com vocês. Essa casa eu acredito que é a nossa casa. E eu vou falar igual Adão falou, a mulher que tu me destes. Eu louvo muito a Deus, eu quero agradecer ao bispo pelo convite, pela honra de estar aqui. Eu amo cada um de vocês, eu ainda oro e sempre vou estar orando por essa igreja, pelo bispo, por toda a diretoria, pelo menos citando o nome daqueles que eu sei que já de um certo tempo para cá sempre tem havido uma renovação, e isso é bom, porque a obra de Deus é assim, e nós louvamos muito ao Senhor, e eu tenho a certeza de que o Senhor tem feito grandes coisas nesse lugar. E Ele vai continuar fazendo, porque a obra é do Senhor. Amém? Eu tenho grande certeza disso. É um prazer rever cada um dos pastores, dos obreiros, de todos os irmãos, de todas as irmãs. E eu louvo a Deus por encontrá-los com paz, saúde e em prosperidade interna e externa no nome de Jesus Cristo. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, comigo, o Evangelho do irmão, que o irmão Marcos escreveu. Capítulo 8. Você pode permanecer sentado, não tem problema não. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Vamos ler apenas o verso de número 37. A palavra diz assim: quem encontrou, diga glória a Deus. A minha versão diz assim: que daria um homem em troca da sua alma? O que daria um homem? O que daria uma mulher? O que daria um jovem? O que daria um adolescente? O que daria uma pessoa em troca da sua alma? Se hoje alguém pudesse oferecer alguma coisa para ter a salvação da sua alma, seria capaz de oferecer para ter essa segurança, para ter essa certeza? Diga bem forte: renúncia. Diga renúncia. Diga escolha. Diga de novo: escolha. Diga renúncia. Escolha. Diga mais uma vez. Diga renúncia e escolha. Mais uma vez. Mais forte. Para não esquecer. Amém. Vamos orar mais uma vez? Eu sei que vocês já oraram por mim, mas oração nunca é demais. Te agradecemos, ó bom Pai, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos trouxe aqui, e o Senhor tem sempre coisas boas para as nossas vidas. A sua misericórdia dura para sempre,
E nós te louvamos porque somos teus filhos, somos tua geração. Estamos dentro do tempo e do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas e temos a plena certeza, Pai, que estaremos correspondendo com aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós te louvamos e temos a plena consciência da tua presença em nosso meio e dentro de cada um de nós. Estamos revestidos pela unção coletiva do Senhor neste lugar. E a unção do teu Espírito que habita dentro de nós, está fluindo aqui de forma sobrenatural. Coisas grandes o Senhor tem feito e vai continuar fazendo em nosso meio. Te agradecemos por tudo e te bendizemos, porque o Senhor é bom, e o Senhor é glorioso, e o Senhor é majestoso. Eu tenho a certeza que a sua palavra nesta noite trará luz e entendimento, Pai, para que o homem interior seja fortalecido e preparado pelo Senhor para toda boa obra. Por causa disso te louvamos e te agradecemos, porque nós somos teus filhos e te amamos para sempre. Amém e amém. Meus queridos, o tema é renúncia. A sua escolha define o seu destino. E eu louvo a Deus por saber que a nossa escolha define o nosso destino, e isso é a maior prova de que Deus não é culpado por nada que acontece com nenhum de nós aqui. Se nós partimos da lógica verdadeira desse tema, de que aonde eu estou indo, o lugar onde eu vou chegar, é resultado das minhas escolhas, então eu tenho que começar a ter a consciência de que possivelmente em algumas coisas da minha vida, Deus pode não ter nada a ver e muito menos estar envolvido com algumas coisas. Quando olhamos para esse texto, é possível que a gente pense em colheita, a gente pense em semeadura, porque a Bíblia diz que isso é lógico, o que você planta, você colhe. Portanto, possivelmente, o Espírito Santo vai me levar a entender e vai nos levar a entender que hoje nós estamos colhendo resultados daquilo que nós plantamos ontem. E se queremos mudar alguma coisa mediante a nossa capacidade de escolha, para designar o nosso alvo, o nosso destino, o nosso desfecho, eu não posso mudar o passado, mas a partir de agora eu posso construir um novo futuro através das minhas escolhas no presente. Quando eu penso em olhar para mim mesmo, porque é isso que a Bíblia diz, examina-se o homem a si mesmo. Jesus nos chamou a atenção porque ele disse que é muito fácil a gente querer tirar o cisco do olho do outro, enquanto a gente tem uma tora, enquanto a gente tem uma árvore enorme no nosso olho. Mas o que a palavra nos ensina é que olhar para nós mesmos vai nos dar a capacidade de começarmos a entender até que ponto eu estou no itinerário que Deus tem para a minha vida. Porque no GPS da minha existência, o destino, isso quer dizer o propósito da minha vida, já foi escolhido por Deus no sentido de prover para mim o melhor. Mas a minha capacidade de escolha é que vai me dar a garantia de cumprir com aquilo que Ele tem para a minha vida ou de não. Então eu não sei se você está zangado com Deus, aborrecido com Deus, chateado com Deus, por achar que Deus escolheu uns bonitinhos e botou a estrela de Davi na testa deles, ao passo que rejeitou aqueles que eles achavam que era feinho. Porque Deus escolheu fulano que chegou depois de mim, já está há muitos anos na minha frente. Por que Deus fez com que fulano sempre desse certo? Porque ele é uma pessoa de sorte, porque ele é uma pessoa que, afinal de contas, sempre foi amado, sempre foi querido. E ao passo que eu sempre fiquei escanteado, eu sempre fiquei para os corners da vida, porque afinal de contas, ele teve mais privilégios do que eu. E a gente entende pela Bíblia que não funciona assim. Nós entendemos pela palavra do Senhor, que quem destituiu Saul do cargo dele não foi Deus, foram as próprias atitudes de Saul que fez com que Deus tomasse uma posição. E Deus dissesse para Samuel, até quando você vai ter dó dele, sabendo que eu o rejeitei para ser rei? Porque Saul havia desprezado aquilo que Deus havia dado para ele. É impossível você desconectar os acontecimentos da sua vida do presente, das semeaduras que você fez no passado.
E quando nós olhamos para esse texto, e aqui nós lemos palavras do Senhor Jesus Cristo, nós começamos a analisar a nossa vida e verdadeiramente estarmos dispostos a chegarmos à conclusão do que nós queremos ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, o que Deus tem para a nossa vida no futuro, e quanto antes nós encontrarmos esse objetivo e nos lançarmos nesse objetivo, a nossa vida vai avançar e vai correr muito mais velozmente para a glória do nome do Senhor. Eu estava, há um tempo atrás, recebi no WhatsApp, possivelmente alguém aqui também assistiu esse vídeo, onde alguém gravou o testemunho daquele doutor Rei, doutor Hollywood. E ele dizia o seguinte: com 19 anos ele havia sido chamado para o ministério, para ser missionário. E outros jovens juntamente com ele. E ele disse que, segundo palavras dele, enquanto os jovens que aceitaram o propósito de Deus e se lançaram, avançaram, ele declinou. Enquanto os jovens que aceitaram aquilo que Deus tinha para a vida deles, eles progrediram, eles começaram a subir o nível e começaram a se encaixar dentro do que Deus tinha, a vida dele diante do Senhor, ela apenas entrava em queda livre. E ele disse que chegou num ponto em que ele não conseguia mais voltar e encaixar a vida dele naquilo que Deus tinha, porque as escolhas dele o havia afastado do que Deus tinha para ele. Isso é uma coisa muito séria, porque nós só temos uma vida para tentar ficar brincando de acertar o que nós temos que fazer e não temos. Graças a Deus que na dispensação do tempo e na aliança que nós vivemos com o Senhor, Ele colocou dentro de cada um de nós aqui, que aceitou Jesus como o Senhor da sua vida, e nasceu de novo, Ele colocou o Espírito Santo para ser o nosso guia, para ser o nosso amigo, para ser o nosso conselheiro, e para nos trazer as verdades de Deus individualmente para cada um de nós, porque a Bíblia diz: quem conhece o Espírito de Deus, senão aquele que vem de Deus, e o Espírito de Deus que prescruta as grandezas e profundezas de Deus, é capaz de trazer isso para dentro de nós, de uma forma individual, para cada um de nós que aqui estamos, porque ainda que Deus tenha uma obra coletiva com esta igreja, Ele tem uma obra individual com você. Pessoas vão perdendo o seu ministério, e se não perdem o seu ministério, eles desanimam na caminhada ministerial. Pessoas vão perdendo o seu alvo daquilo que Deus tem, porque é possível que nem todos aqui sejam pastores um dia, é possível que nem todos um dia consigam dirigir uma congregação, é possível que nem todos aqui vão gravar DVDs com cânticos, com canções ou com pregações, mas Deus pode te levantar dentro de uma área profissional, e Deus pode permitir com que através de uma profissão, o ministério de almas flua através da sua vida e você ganhe almas para o Senhor. Deus pode permitir que você como professor, você como médico, seja usado por Deus para ganhar almas e para influenciar pessoas aonde você estiver. E nós não podemos confundir em acharmos que só faremos alguma coisa para Deus se tivermos um cargo ou se tivermos um título denominacional, porque aonde você está, no lugar que você trabalha, na rua que você mora, ali é o lugar de missões, ali é o lugar apropriado que Deus te colocou para que você fale do amor dEle, prove o amor dEle, comunique as verdades dEle, e o Espírito Santo impacte pessoas para que elas possam querer viver como você vive. Olhe para o texto para mim, por favor, e vamos entender aqui algumas coisas. No versículo de número 34, a Bíblia diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, diga por favor, disse-lhes. Diga para quem está do seu lado: Jesus disse. Diga: Jesus falou. Diga: Jesus deu instruções. E eu tenho uma certeza que se você é capaz de compreender o peso de quem está falando, você passa a dar credibilidade àquilo que foi falado. E eu não estou inventando nada, eu estou lendo o que está na Bíblia. O que eu disser para você aqui está relacionado nas Escrituras, e se a sua Bíblia tiver as palavras de Jesus em vermelho, você vai ver que tudo que está sendo dito aqui por Jesus é a pura realidade. Olha só, Jesus, quando Ele vai comunicar as suas verdades, Ele é capaz de perceber, Ele é capaz de distinguir,
ele é capaz de estar sensível e de ter a percepção de compreender que existiam dois tipos de ouvintes. Existiam dois grupos de pessoas ali que paravam para ouvir Jesus, e o texto diz que era uma multidão, e juntamente com aquela multidão existiam os seus discípulos. Eu sei que você já ouviu muitas mensagens sobre a diferença de multidão para discípulo, a diferença de multidão para discípulo. Isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso. Mas eu quero dizer apenas uma diferença básica. É que a multidão, ela só está preocupada em receber, e os discípulos, eles têm como missão o dar. Em qualquer aspecto, se você é multidão, você veio aqui hoje apenas para receber uma bênção, para tentar conseguir viver mais um mês como crente, para tentar levar para casa um pouco mais de força, para ver se consegue continuar fiel ao Senhor Jesus. Isso é a prova de que você parece-me que só é multidão, porque você não aprendeu a viver com Ele. Você quer o pão, mas você não quer o padeiro. Você quer a bênção, mas você não quer o que abençoa. Se você decidiu apenas ser multidão, você só está para receber, você anda como um mendigo espiritual com um pirex na mão, esperando alcançar dele alguma coisa pela sua infinita misericórdia. Mas se você assume o compromisso de ser discípulo, você sabe que o seu resultado de vida com ele vai reproduzir a vida dele em você. E aonde você estiver, já não é você que fala, já não é você que faz, já não é você que vive. A glória dele é tão forte em você, que você fala o que ele fala, você vive o que ele vive, você diz o que ele diz, você anda como ele andaria se estivesse no seu lugar. E isso é uma questão de escolha. Você decide, você escolhe. Um dia Jesus chegou para os discípulos e disse: quem que a multidão diz que eu sou? Ah, diz que o senhor é um profeta, diz que o senhor é Elias, quem sabe João Batista que ressuscitou, diz que o senhor é um dos profetas poderosos. Aí Jesus olhou para aqueles que estavam com ele há quase 2 anos e meio de ministério e disse: e vocês? Quem dizem ser o Filho do Homem? Pedro, ousado, tomou a palavra e disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, tu és ungido. Tu és aquele que veio nos salvar, tu és aquele que veio colocar o nosso nome no livro da vida. Tu és aquele que veio ser pregado na cruz e fazer maldição em nosso lugar, para que nós fôssemos feitos justiça e bênção de Deus na terra. Tu és aquele por quem nós amamos. Discípulo tem por obrigação reconhecer o mestre a quem ele diz que serve. Discípulo tem por obrigação a reconhecer o caminho a quem ele diz que segue. Discípulo tem por obrigação de não se colocar em uma condição de multidão para segui-lo por conveniência, mas para segui-lo ainda que seja possível a morte. Eu ouvi uma frase esses dias que um pastor me perguntou, isso mudou um pouco a minha história nessas últimas semanas, e ele me disse assim: se você fosse preso por ser crente, as suas atitudes te condenariam à morte? Eles encontrariam em você motivo de te condenar à morte, se você fosse preso e acusado de ser crente? Eu disse: uau, meu Deus, eu preciso realmente entender aquilo que eu sou em Cristo. Jesus olhou e ele disse à multidão, mas ele disse também aos discípulos. Eu acho interessante que nessa pregação de Jesus aqui, não existia distinção entre a multidão e os discípulos. Porque a multidão comia o pão que ele multiplicava, mas os discípulos multiplicavam o pão para a multidão comer. Não foi Jesus quem cortou o pão e deu para a multidão. Jesus cortou o pão em 12 pedaços, ou em 7 pedaços, e o peixe em alguns outros pedaços, e deu para os seus discípulos, e foram os discípulos que dividiram o pão, porque Jesus estava dizendo: façam como eu faço, porque aquele que crê em mim fará o que eu faço e coisas maiores fará. Eu quero convidar você nessa noite a sair do grupo da multidão e se matricular no grupo dos discípulos. Você começar realmente a entender que você é um discípulo de Jesus. Que você não está aqui como uma pessoa alheia àquilo que Deus tem para a sua vida. Mas o Senhor Jesus, Ele conta com você, Ele tem boas expectativas ao teu respeito, para que você possa levar o seu nome e levar a sua glória por onde você passar. Olha o que o texto diz. Jesus disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ele disse isso para a multidão e disse isso para os discípulos. A
palavra discípulo vem do grego matataios, que significa aqueles que são capazes de reproduzir na sua vida a vida do seu mestre. O interessante na cultura judaica é que quando um judeu dizia que Deus era o seu Senhor, o judeu estava dizendo que ele não teve escolha, foi Deus que decidiu ser seu Senhor e salvá-lo. Mas quando um judeu chama alguém de mestre, é porque o mestre é uma escolha, o Senhor não. Escravo não escolhe o seu senhor, servo não escolhe o seu senhor, ele é uma escolha do Senhor. Jesus disse: não fois vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vós outros. Mas a partir do momento em que nós temos o entendimento do Espírito de quem somos em Jesus, pelo fato de, pelo sangue de Cristo, sermos feitos filhos de Deus, agora podemos chamá-lo de mestre. Podemos chamá-lo de nosso mestre, porque nós decidimos entregar a ele a nossa vida e aceitar o seu senhorio sobre a nossa história. Não servimos a ele por obrigação, porque se fazemos apenas o que ele nos manda, diz a Bíblia, nós somos servos e servos maus. Mas quando decidimos servi-lo pela nossa espontaneidade, ele não é apenas o nosso Senhor, ele se torna o nosso mestre. Olha o que o texto disse, Jesus olhou e disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Toda escolha, ela vem acompanhada de uma atitude que vai reforçá-la. Toda escolha vem acompanhada de uma atitude que vai firmá-la. Toda escolha vem acompanhada de um reforço que vai mantê-la. Quando vocês escolhem um tema, é renúncia. E quando nós aqui entendemos que essa renúncia significa dizer que a minha escolha vai definir o meu futuro, vai definir o meu destino, então eu entendo que a escolha que eu tomo, ela tem que vir acompanhada com um reforço da minha atitude. Não ia adiantar nada eu decidir me casar com a minha esposa e começar a tratá-la como não minha esposa, começar a dar a ela um tratamento como se ela não fosse minha esposa, ou tentar agir de uma forma leviana ao meu relacionamento conjugal. Se eu decidir me casar com ela, eu tenho que estar disposto a viver como um homem casado com ela, procurando amá-la e cuidar dela, como Cristo cuida da igreja. Portanto, renúncia é a prática da tua escolha. Renúncia é a ação do teu desejo. Você tem um desejo, mas você decide colocá-lo em prática. Você decide dar uma ação ao seu desejo. Renúncia é a tua vontade própria demonstrada com atitude. Agora, o interessante é que em relação à obra e às coisas do Senhor, nós não podemos entender renúncia como apenas olhar o pecado ou as coisas deleitosas do mundo e dizer: eu vou renunciar a isso porque isso me custa tanto, isso é um preço muito alto para eu servir ao Senhor, então eu vou abrir mão disso porque isso é tão bom, mas por amor a Jesus eu vou abrir mão disso. A renúncia, ela não envolve apenas a abstinência por um prazer, mas a renúncia envolve a convicção de permanecer no prazer que já existe. E nós precisamos entender que renunciar o mundo não é porque o mundo é prazeroso para nós. Renunciamos o mundo porque não queremos que o mundo venha tirar o prazer que nós já temos por estarmos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diga para o teu irmão: não vale a pena trocar o que você tem de bom por aquilo que o diabo te oferece. Esses dias eu coloquei no meu Facebook, Instagram, uma frase que eu ouvi, que ela dizia assim: eu não como o pão que o diabo amassou, eu participo do pão que amassou o diabo. Porque eu não quero que você saia daqui achando que uma vida de renúncia é uma vida onde você tem que ficar o tempo inteiro tentando só se ver livre do pecado, se ver livre das tentações. Sim, eu sei que vai haver momentos que isso vai acontecer. Enquanto nós ainda estivermos aqui nesse corpo mortal, o pecado muitas vezes, na nossa carne, ele vai querer nos afastar da comunhão com Cristo. Mas, meu irmão, eu não saio por aí virando a cara para as mulheres na rua. A minha esposa não sai por aí virando os olhos para qualquer homem que aparece, porque ela vai se sentir tentada, ou eu vou me sentir tentado. Não, é porque eu sei o que eu já tenho, que é muito melhor do que qualquer outra proposta.
Me lembro que o bispo Renato ensinava para a gente, dizia, irmão, vocês são tão feios, tão feios, tão feios, que vocês casaram, então dê valor à mulher de vocês, porque qualquer outra opção é do diabo mesmo. Quem lembra disso aqui? Aí, a turma ainda está com os fundamentos lançados. Quando eu olho para as coisas de Deus, e eu entendo que eu preciso ter uma vida de renúncia, eu não vou viver uma vida de renúncia, lamentando porque eu estou abrindo mão de coisas prazerosas. Eu entendo que eu vou abrir mão, ou que eu vou simplesmente permanecer naquilo que eu já tenho. Eu vou permanecer no que o Senhor já me deu. Eu vou permanecer na consciência do que o Espírito já me colocou de convicções dentro de mim. Não é porque o mundo pode ser prazeroso para mim, porque eu sei que o diabo não tem nada para me oferecer, e os prazeres desse mundo é transitório, mas a paz que há dentro de mim, ninguém pode tirar, o pecado não pode roubar, Satanás não pode tirar, porque não foi ele que me deu. Eu não sei se eu ficaria, ou se você ficaria muito satisfeito de saber que essa pessoa vive com você porque ela tem medo, ou porque ela fica preocupada de olhar para alguém na rua e querer trocar você por outra pessoa. Não, eu não vou trabalhar não, porque vai que eu encontro no meu trabalho alguém mais interessante do que você, aí eu vou deixar você pela outra pessoa. Não, eu não vou viajar não, porque vai que eu encontro uma cidade que é melhor do que essa aqui, então eu vou querer ir para lá, então eu não vou. Parece-me que isso não é muita convicção daquilo que nós temos de Deus. Nós estamos no mundo sabendo que não somos do mundo. Somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Se o mundo está começando a colocar prazer no nosso coração, é porque estamos perdendo a consciência do que o Espírito já colocou dentro de nós como convicção de salvação. Nós precisamos entender que a minha vida de renúncia, para que as minhas escolhas venham decidir o meu destino e que ele se encaixe com o projeto que Deus tem para a minha vida, não é que eu vou renunciar ao mundo porque o mundo me causa um prazer. Não, eu não estou nem aí para o mundo. Eu vou renunciar ao mundo porque onde eu estou é tão bom, é tão gostoso, que não vale a pena trocar por nada que ele me ofereça. Não vale a pena. Porque 5, 10, 15, 20 minutos de prazer, uma noite na balada, um cigarro de maconha, uma cachaça que toma, ou qualquer outro prazer, ainda que dure semanas, meses e anos, isso não é de se comparar com a glória que Ele reservou para mim e para você, para vivermos com Ele pela eternidade. O seu nome pode não estar na roda dos amigos, o seu nome pode não estar nas baladas da noite, o seu nome pode não estar reservado nas cadeiras de teatro ou dos Rock in Rios da vida, mas ele está escrito no livro da vida. Lá está o seu nome escrito. Diga, vale a pena ser crente. Diga, vale a pena ser crente. Diga, vale a pena ser crente. Jesus disse, se alguém é qualquer um. Se alguém. Eu queria que você, no lugar dessa palavra alguém, do versículo 34, no lugar da palavra alguém, se depois você quiser, você passa uma linha vermelha em cima do alguém, puxa uma setinha para o rodapé da tua Bíblia, ou para o canto, para a margem da tua Bíblia, e coloque teu nome. Porque esse versículo, por mim, deveria ser assim: se Emival quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Veja que ele diz, se alguém é qualquer um, eu ou você, qualquer um de nós. Não é questão de preferência, porque Deus não tem preferidos, mas Deus tem quem o prefere mais. Deus não tem preferência e nem faz acepção de pessoas, mas existem pessoas que decidem preferi-lo mais ou nem tanto, de estar mais com Ele ou nem tanto, de viver mais próximo ou nem tanto. Você entende que é uma questão da sua escolha? Porque Satanás, ele precisa perder sobre a tua vida o espaço de trazer acusação sobre você,
por querer culpar Deus da vida que você vive ou da situação que você vive. A nossa vida é feita de escolhas que proporcionam oportunidades e que elas vão construir o nosso amanhã. E ainda que você não tenha tomado as melhores escolhas e tenha perdido certas oportunidades, eu creio num Deus da segunda e da terceira e da 10ª chance. E que Ele está aqui nesta noite para dizer para você que Ele te ama. E que o seu passado pode começar a partir de agora a ser reescrito em uma vida que vai fazer a diferença no futuro. Que aquilo que aconteceu com você até agora, se você errou, se você pecou, se você falhou, se você desanimou, quantas vezes você caiu, não importa. Existe um pai de um filho pródigo, que todos os dias vai na beira da montanha dizer: o meu filho vai voltar, o meu filho vai voltar, e o meu filho vai voltar, o meu filho vai voltar. E quando você decide reassumir o compromisso com ele, não vai precisar vir fazer oração decorada. Antes que você assuma, ele já te abraça, a glória dele já te invade, a graça dele te reveste, ele supre a sua carência, ele ama você, e não há nada que você faça que vai fazê-lo amar mais ou fazê-lo amar menos. Ele te ama como você é, e ele quer te levantar para as suas escolhas determinarem o seu futuro de vitória para a tua história. Aleluia! Ele disse: se alguém, mas por mais que exista alguém, ele diz, tem que querer. Se alguém quer, não adianta só querer. Certa vez eu li uma frase que dizia: se você tem um sonho, maravilha, agora acorde e corra atrás para realizá-lo. Porque muitas vezes nós ficamos sonhando, e de tanto sonhar, muitos sonhos nossos já viraram pesadelos de terror. Porque a gente só sonha, deseja e não alcança. Veja o que ele diz: se alguém quer, se você tem uma boa intenção, se você tem uma boa vontade, se você tem um desejo, ele diz: se você quer o quê? Olha o que ele diz: vir após mim. Quando ele diz vir após mim, sabe o que ele está dizendo? É que ele se torna o teu referencial. Vir após mim é aquilo que o João Batista entendeu quando o João Batista dizia: eu não sou ele, ele é mais poderoso do que eu. Eu não me sinto apto nem sequer de me encurvar e desatar as sandálias dos seus pés. Eu vos batizo com água, mas ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu diminuo a cada dia mais e ele cresce a cada dia mais. Isso significa dizer que ele é o referencial. Homens são bênção para a nossa vida. Homens nos ajudam e nos inspiram. Mas o referencial para a nossa salvação é Jesus Cristo. Porque se homem cair, nossa fé não está fundamentada em homem, a nossa fé está fundamentada em Cristo. Você não deve e jamais pode colocar em xeque a tua confiança nele baseada em homens. Vou desviar porque fulano me decepcionou. Não foi fulano que morreu por você na cruz. Quem morreu por você na cruz nunca te deixou, nunca te desamparou e sempre estará com você todos os dias até a consumação dos séculos. Se você for olhar na Bíblia, o apóstolo Paulo não foi discípulo de Jesus, senhores. O apóstolo Paulo não andou com Cristo no seu ministério terreno. O apóstolo Paulo não ouviu Jesus ministrar o Sermão do Monte. O apóstolo Paulo não estava no dia em que ele ministrou a ceia. Não estava quando ele foi curar a viúva, ou quando ele foi curar o filho da viúva, ou quando ele foi libertar as pessoas. Paulo não estava com ele. Mas me intriga quando Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, diz assim: sejam meus imitadores, como eu sou dele. Como é que Paulo imitava Jesus, se Paulo não andou com Jesus? Eu já fui chamado, o pastor Alain era o presidente do grupo na época, dos meninos do pastor Renato, que na época era chamado de pastor Renato. Porque a gente andava igual a ele, a gente falava igual a ele.
porque a gente tinha um referencial. Mas me vem Paulo e diz assim: atenção, façam como eu faço, porque eu faço do jeito que ele faz. De onde Paulo tirou isso? Porque você reproduzir quem você vê, quem você escuta, de quem você sente o cheiro, com quem você olha os trejeitos, é fácil. É até natural e muitas vezes espontâneo que você nem percebe. Mas você reproduzir quem você não vê, quem você não toca, com quem você não está 24 horas sentindo o físico do lado, é difícil, irmão. Aí Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Aí, para complicar um pouco mais, no capítulo 5 de Efésios, no verso 1, ele diz assim: sejamos imitadores de Deus, como filhos amados. E no versículo 2 ele diz: assim como Cristo imitou a Deus, imitemos a Cristo e cumpramos a vontade do Pai. Então agora Paulo me entrega uma cadeia de influência. Deus imprimiu o seu caráter em Cristo, que pelo Espírito imprime o seu caráter em Paulo, e Paulo pelo Espírito e ousadia orava para que Cristo fosse gerado nas pessoas, para que o mesmo caráter que estava na vida de Paulo, que era o caráter de Cristo, e que ele recebeu a influência do Pai, esse caráter alcançasse a vida de outras pessoas, para que a vida de Cristo fosse perpetuada e fosse influenciada em outras pessoas. Aí eu entendi por que Paulo falou: sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo de número 3. Marcos, capítulo 3. Maravilhoso Deus. Encontrou? Marcos capítulo 3, versículo 13, olha o que diz. Marcos 3, 13. Depois, leia aí como está na sua Bíblia. Olha o que Jesus está ensinando aqui. O escritor Marcos diz assim: depois, ele subiu, diga, subiu. Ele subiu. Ele foi para um nível mais alto. Ele saiu daquele mesmo patamar que ele estava e ele foi para um nível mais alto. E quando ele chega no nível mais alto, olha o que o texto diz. Quando ele subiu ao monte, o que ele fez? Ele chamou. Diga, subiu, chamou. Você percebe que Jesus não chamou no nível em que ele estava? Jesus não permitiu que o nível fosse determinado pelos seus seguidores, mas ele fez questão de chamar para si a responsabilidade de dizer: eu quero que vocês venham para o nível em que eu estou. Porque o divino se fez carne, a trindade foi mudada. O verbo se fez carne. Não existe um Jesus espírito no céu. Existe um Jesus com corpo glorificado. Como será o meu e o seu corpo no dia do arrebatamento? Porque o texto diz que nós seremos como Ele é. Portanto, quando Jesus, o verbo, se fez carne e habitou entre nós, a divindade que se fez carne, ela tinha um objetivo, é de nos ensinar a vivermos dentro do seu nível. Por isso que o Espírito Santo traz o reino de Deus para dentro de cada um de nós. Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. Não precisamos orar e dizer:
Senhor, manda o teu reino, manda o teu reino, manda o teu reino. Não, ele disse, o reino já está dentro de você. O reino de paz, de justiça, de amor está dentro de você. Aonde você chega, você influencia o ambiente. Aonde você chega, você destila a glória de Deus. Aonde você vai, as suas palavras proclamam que Ele é o Senhor. O ambiente é modificado, não para pior, mas para melhor. Por quê? Porque você é uma extensão, um promovedor. Você é aquele que faz com que o reino de Deus se torne real no ambiente que você estiver. Aí Jesus então diz, ele subiu e disse, venham para o nível que eu estou. Subam um pouco mais. Olha a escolha que ele dava aos seus discípulos, venham, venham, venham. Você entende que esse convite dele ainda está aberto para todos nós? Venha um pouco mais para a oração. Venha um pouco mais para o enchimento do Espírito. Venha um pouco mais para se encher da palavra. Venha, 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 venha. Eu acredito sim. Meu filho me mostrou uma mensagem de um pregador chamado Luciano Subirá. E eu acredito que, de fato, existe um nível em que nós possamos chegar mais profundo com o Senhor na nossa intimidade com Ele. Aquele nível que talvez ninguém vai saber onde a gente está. Aqueles momentos em que talvez ninguém vai nos encontrar. Vão tentar falar com a gente e não vão conseguir. Vão tentar descobrir onde é que nós estamos e não vão conseguir. Um nível onde, ainda que a gente esteja isolado de tudo e de todos, mas nós vamos estar obedecendo o que Jesus disse. Venha para esse nível mais alto. Venha para um nível mais alto. Você quer aprender a renunciar? Renuncie pelo de bom que está em você. Renuncie por tudo aquilo de bom que está na sua vida. Não renuncie porque o mundo te enche os olhos, não. Se for preciso, rejeite o mundo, sim. Mas entenda que a melhor renúncia que você faz em relação ao mundo é saber que você apenas vai se manter no lugar que o Espírito Santo já colocou você em Deus. O texto diz, e chamou ele os que ele quis. E o versículo continua dizendo, e eles vieram para ele. Olha que os discípulos, eles entenderam o chamado. Ei, venham. E eles vieram. E o versículo de número 14 diz, e então, quando os discípulos vieram, ele designou 12. Designou para quê? Olha o que diz o restante do versículo. Designou para quê? Para estarem com ele. E os enviar a pregar. E a exercer a autoridade de expelir demônios. Você observa que o intuito de Jesus, querer com que eles subissem e estivessem com Cristo, era justamente pelo prazer da comunhão. Era pelo prazer de estar juntos. Era pelo prazer de dividir em um mesmo tempo. Pelo prazer de estar em um, ministrando e comungando com o outro. Se você parar na frente da sua esposa e ela falar assim, amor, eu queria falar, queria que você me ouvisse. Se você falar para ela assim, então tá bom, tá, pode falar, fala. Ela vai olhar para você e falar assim, não, então de jeito também eu não quero falar não. Por quê? Porque ela não encontrou prazer na sua atitude. Ela não encontrou valoração naquilo que você está oferecendo a ela. Ela não encontrou valor. Ela não entendeu que para você era importante o que ela ia dizer. Por isso ela diz, não, de jeito eu não quero. Se é para você me ouvir assim, não precisa. O que Jesus queria era desenvolver comunhão com os seus discípulos. Existe um escritor muito bom chamado Tony Cook, e ele escreveu um livro Em Busca de Timóteo. E Tony Cook ele vai falar que o objetivo de Paulo em influenciar Timóteo era conseguir fazer com que Timóteo recebesse dele, porque ele recebia de Cristo, e Timóteo conseguisse proliferar isso na vida de outros que seriam também seus discípulos.
O maior objetivo de Cristo, e é por isso que nós somos chamados de cristãos, a palavra cristão significa pequenos cristos. Os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos em Antioquia, porque quem olhava para eles se lembravam de Cristo. Quem olhava para eles é como se estivesse ouvindo Cristo. Quem conversava com eles é como se estivesse conversando com Cristo. Quem encontrava com eles na feira é como se eles estivessem vendo Cristo na feira. O nível de vida que esses discípulos viviam expressava a vida de Cristo. Portanto, o renunciar para que a minha escolha, ela determine o meu destino, de forma em que a minha vida, ela esteja centrada no que Deus quer para mim, é eu compreender que só a influência de Jesus na minha vida, através da comunhão com Ele, é que é capaz de me manter alinhado àquilo que Deus tem para a minha vida. Se eu não me conectar com Cristo, se eu não estiver ligado com Cristo, se eu não estiver entrosado com Cristo, eu vou começar a pensar muitas coisas que Cristo possivelmente não pensa a meu respeito. E é só em uma vida de comunhão com o Espírito de Deus que vai me dar a consciência da influência e do desejo do que Cristo quer para a minha história. Olha o que o texto diz: então designou para que primeiro estivesse com eles. Curar, expulsar, pregar, ministrar, levantar paralítico, ressuscitar morto, é resultado de primeiro estar com Ele. Primeiro é a vida de comunhão com Ele, primeiro é a vida de relacionamento com Ele, primeiro é a vida de intimidade com Ele. Quando a vida de intimidade com Ele flui, aonde você está, o Espírito te dá as instruções, e você põe a mão, e o milagre acontece, e você fala, e a vida é salva, e você ora, e o doente é curado, e você depende numa palavra de vitória, os casamentos são restaurados. Por quê? Porque é Ele na tua vida, pelo resultado da comunhão. Aí eu entendi porque Paulo disse, façam como eu faço, porque Paulo tinha vida de intimidade com Ele. Paulo tinha vida de comunhão com Ele. Ele chegou ao ponto de falar para a igreja de Corinto: eu oro em línguas muito mais do que todos vocês. Paulo não fez campeonato de saber quem orava mais cronometradamente no relógio. Mas Paulo sabia, pela influência que o Espírito era na vida dele, que o resultado mostrava que ele tinha muita comunhão com o Senhor. Certa vez eu ouvi uma frase que dizia: se você quer muitas coisas de Deus, então faça muitas coisas com Deus. Nós queremos muito de Deus e oferecemos pouco de nós para Deus. Ainda hoje o apelo à igreja de Apocalipse clama, irmãos: lembra-te onde você caiu, volta, se arrepende. Procura as práticas das tuas primeiras obras. E talvez isso não se refira apenas a pecado. Talvez isso se refira a Deus dizer: lembra que você caiu da vida de oração, lembra que você caiu da vida de consagração, lembra que você caiu de uma vida de amor, lembra que você caiu de uma posição de glória, de uma posição de humildade, lembra que você caiu de uma posição de sujeição, lembra que você caiu de uma posição de inocência, de acreditar que eu podia tudo, e acreditar que eu era capaz de tudo. Enquanto você acreditou, as coisas aconteciam, mas de repente você aceitou outras influências, e você saiu daquele lugar para um lugar onde você não deveria ter ido. Deus está dizendo: corra de volta para aquele lugar. É lá o esconderijo do Altíssimo para a tua vida. É lá que Ele quer que nós estejamos. É naquele lugar que Ele quer nos encontrar. Fique de pé, por favor. Deixa eu te dizer mais uma coisa para a gente poder orar. Ezequiel 47 é um texto muito atualizado. Sabe o que diz lá? Que o profeta estava na frente do templo, e o templo possivelmente estava aberto, e o profeta via um rio que ele fluía debaixo do altar, e que ele passava pelos limiares, pelos alicerces do templo, e ele corria para a frente do templo. E diz a Bíblia que o profeta Ezequiel, no capítulo 47, ele estava observando o que estava acontecendo. E um homem, que não era o profeta, um homem que já estava no contexto a partir do capítulo 33,
Diz a Bíblia que este homem chegou ao profeta e diz assim: você vai passar esse rio. E o profeta disse: passo. E a Bíblia diz que o homem veio com um cordel de medir. E ele mediu, escute, ele mediu 1000 côvados. 998, 999, 1000. Quando este homem mediu 1000 côvados, o homem voltou lá no profeta. Pastor Alan, só pode ser o profeta. Assim, a água está correndo para cá. Aí o homem mediu 1000 côvados. Quando ele contou os 1000, ele voltou no profeta e fez com que o profeta passasse pelos 1000 côvados. Quando o profeta passou pelo primeiro 1000 côvado, a Bíblia diz que o profeta disse: as águas estão batendo nos meus artelhos. Aí o homem disse: mais 1000. E o profeta: meça. E o homem, não foi o profeta, foi o homem, mediu 1000 côvados. 1998, 1999, 2000. Era o segundo milheiro. E o homem que contou o segundo milheiro voltou no profeta e conduziu o profeta por mais 1000 côvados. Águas que batiam nos seus joelhos. E o homem disse: e aí, profeta, mede. E o homem mediu mais 1000. 2.997, 2.998, 2.999, 3.000. E o homem voltou no profeta e conduziu o profeta pelo terceiro milheiro. E as águas estavam batendo nos seus lombos. E aí, mestre? O profeta disse: pode medir. Tem na água para me molhar. Mede. 3.999, 4.000. O homem voltou, pegou o profeta e começou a levar o profeta para completar o quarto milheiro. Mas chegou num tempo que o profeta não conseguia andar mais. O profeta teve que nadar. Mas a Bíblia não diz que o homem largou o profeta em nenhum momento. O homem conduziu o profeta até completar aquilo que ele havia medido. O interessante é que não foram as águas que se aumentaram na direção do profeta. O profeta só sentiu a profundidade porque ele decidiu caminhar para dentro das águas. O profeta não foi obrigado, ele decidiu renunciar à praia, renunciar ao raso, renunciar à secura das suas vestes e entrar mais profundo a cada momento. E o interessante é que este homem na palavra representa o nosso Cristo. E as águas representam a vontade impressa na nossa vida pelo Espírito Santo. É como se Jesus estivesse dizendo: profeta Alain, eu tenho para você 1000 côvados. Eu tenho isso para você. E ele não vai ficar lá dizendo: agora vem. E aí, vem caminhando. Não. Ele vai voltar até o profeta Alain e vai dizer: eu tenho para você, você é capaz de escolher, mas fica tranquilo, se você escolher completar o milheiro, eu estou com você, vou caminhar com você, vou andar com você, porque você vai andar sobre a minha palavra, vai ser guiado pelo meu Espírito, e você vai completar o que eu tenho para a tua vida. Se algum milheiro na tua vida não foi completado, irmão, não é Deus. Porque Ele já lançou a palavra, Ele já mediu, Ele já sabe onde Ele quer te conduzir, Ele sabe a obra que Ele tem na tua vida e através da sua vida, e o que Ele tem para você, Ele está com expectativa para cumprir. O que eu e você precisamos é apenas dizer: eu vou abrir mão da minha roupinha seca, eu vou abrir mão dessa praia boa e vou começar a mergulhar, me aprofundar, eu vou andar, eu vou nadar, eu vou mergulhar, eu vou chegar no fundo, porque o que Ele tem para mim é maior.
Diga: o que Ele tem para mim é maior. Diga: o que Ele tem para mim é mais profundo. Diga: Ele vai me levar além. Você crê nisso? Crê nisso de verdade? Glória a Deus. Eu também creio muito nisso. Portanto, já que você crê nisso, nós vamos aqui fazer um período de oração. Então vamos começar a subir um pouquinho o nível. Não estou dizendo que o seu nível não está bom. Estou dizendo que ele vai ficar melhor. Diga aí para quem está perto de você: vai ficar melhor. Diga: vai ficar melhor. E vai ficar melhor. Ah, Deus não te escolheu. Seu tempo acabou. Agora já era. Não. Não. Talvez você só fez o que não devia e está se conformando com o sentimento de acusação, mas Deus, Ele pode mudar essa história que você está vivendo, irmão. Deus tem poder, querido, para arrancar você dessa situação, se você começar a decidir por aquilo que é o certo. A Bíblia é tão maravilhosa que enquanto Sansão estava rodando o moinho, diz a Bíblia, que o cabelo dele começou a crescer, e a força dele foi voltando. Sabe o que aquilo representava? A misericórdia de Deus. Era Deus dizendo: Sansão, você jogou tudo fora, você está cego, mas não tem problema não, porque você tem um coração de arrependido. Eu sou capaz de retornar para a tua história, Sansão. Agora Deus nunca te deixou, Ele nunca te desamparou, irmão. Talvez na sua história você decidiu deixar Deus na gaveta, você decidiu deixar o Espírito Santo trancado no armário. Mas em nome de Jesus, faça o que você aprendeu aqui nessa noite. Vai lá para a comunhão. Lembra de onde foi que você caiu? Volta lá, se arrepende, volta à oração, volta à leitura da palavra, volta a fazer aquilo que dá prazer com Deus. Eu levei muito tempo para aprender a servir a Deus por prazer, por alegria. Eu não vou pregar, eu não vou fazer outra coisa, eu não vou estar ministrando, mas eu vou ter a minha vida de oração, eu vou ter a minha leitura na palavra, eu vou estar em comunhão com Ele, porque a maior alegria que nós temos é servir ao Senhor. Inclusive é uma ordenança, servir ao Senhor com alegria. Oh, aleluia! Queria que você levantasse as suas mãos e você orasse ao Senhor. Dentro daquilo que o Espírito tocou em você, aquilo que o Senhor falou com você, eu quero que você, por favor, agora fale com Ele, fale com Ele, fale com Ele. Diga: Senhor, eu vou voltar para aquele lugar, eu vou subir o nível, eu vou voltar, Senhor. Eu sei que eu tenho 1000 para percorrer, eu tenho 1000 côvados para alcançar. Quem sabe você desanimou no primeiro milheiro, no segundo milheiro, no terceiro milheiro, não importa. Não importa, Ele está aqui para dizer para você: a história da tua vida vai ser mudada, porque eu vou estar contigo, eu vou te levar lá, eu vou te conduzir lá. Ele chamou Pedro: vem por sobre as águas, Pedro. Ele não disse: Pedro, se vira, ele disse: Pedro, vem Pedro, vem Pedro. E Ele está te chamando: vem para as águas, vem para a profundidade, vem para o relacionamento, vem para a intimidade, vem para uma vida de comunhão com Ele. E as tuas escolhas, como uma renúncia natural, elas vão determinar o teu destino de vitória. Fala com Ele, fala com Ele, fala com Ele, fala com Ele, fala com Ele. Começa a dizer: Pai, eu tenho uma alegria por te servir. Começa a abrir o teu lábio e dizer: eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Diga para aí, diga aí, diga aí: eu tenho uma nova história. Diga: eu estou começando uma nova história. Esta página está virada, um novo parágrafo será escrito, um novo capítulo será escrito. Você vai escrever o capítulo 29 de Atos. Você vai ser aquele que vai fazer uma nova história. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Adora Ele, adora Ele, adora Ele. Adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele. Adora Ele com alegria, com alegria. Com alegria, com alegria, com alegria. Senhor Deus.
Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Aleluia, 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 aleluia. Diga para quem está perto de você: uma nova história a partir de agora na tua vida. Diga: uma nova história na tua vida. Diga: uma nova história na tua vida. Uma nova história na tua vida. Uma nova história na tua vida. Diga, irmão, deixa Deus usar sua boca aí para esse irmão. Diga: uma nova história na tua vida. 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 Escolhas certas que vão te colocar no destino certo. Escolhas certas. A renúncia vai ser natural. Você nem vai fazer força para renunciar, porque maior é o que está em você do que aquele que está lá no mundo. Aleluia, aleluia. Teu poder para sempre, amém. Te damos honra. Meus queridos, eu quero agradecer a você pela sua paciência de me ouvir nessa noite. Que o Senhor Jesus recompense você. Que o Senhor Jesus prospere sempre a sua vida. Nunca esqueça, você é filho de Deus, irmão de Jesus e templo do Espírito Santo. Obrigado, apóstolo. Senhor Jesus possa multiplicar e conceder vitória cada dia mais no nome de Jesus. E meus irmãos, se não tivermos outra oportunidade nessa vida, quem chegar primeiro no céu espera o outro. Vamos assentar um instante, por favor. Quem recebeu a palavra como palavra de Deus, diga amém. Amém. Nós queremos lembrá-los o seguinte: amanhã às 8 horas tem o café da manhã, 8h45 tem oração, e 9 horas, pastor Leônidas, pastora Cíntia, vão estar aqui ministrando a palavra de Deus, evangelismo criativo. Então, todos os jovens, todo o povo de Deus, homens e mulheres, devem estar aqui também para aprender sobre a evangelização, o evangelismo criativo, culto na praça, e também pastor Geraldo, pastor William, todos os pastores, mas especialmente pastor Leônidas, pastora Cíntia, Juventude da Rocha e líderes.
Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. E nós, à noite, às 16 horas, aliás, nós teremos reunião com os pastores, com os obreiros, com os líderes, às 16 horas. E depois, às 18 horas, vai estar começando o culto e vai estar pregando também o pastor Jorge, que é da mesma geração do pastor Emival e pastor Alain, vai estar pregando aqui amanhã à noite. Mas você é um homem de Deus, pastor Emival. E depois vou te mandar a última parte do vídeo, viu? Separa para mim, presbítero Dionísio. A última parte do vídeo eu vou mandar depois para o seu celular. Deixa para mim o seu WhatsApp. Você profetizou. Aí eu vou mandar para você. Nós queremos. Eu saúdo a todos com uma boa noite na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quanto mais a gente corre, o apóstolo coloca a gente aqui, né? Quero convidar mais uma vez o pastor Emival a estar aqui conosco. Nós temos uma lembrança para ele do nosso congresso. E a nossa pastora Maria das Dores vai fazer essa entrega em nome do Senhor Jesus Cristo. Agradecer a ele por estar aqui conosco, atender o nosso pedido. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Evangelismo criativo, então, amanhã, 9 horas da manhã, ninguém pode faltar de jeito nenhum, 16 horas, reunião de obreiros. Cadê aqueles jovens? Geração profética, que vai fazer a sua última apresentação, e nós estaremos encerrando no nome do Senhor Jesus Cristo. Amanhã, então, 9 horas, pastor Leônidas, pastora Cíntia, estaremos aqui no Evangelismo Criativo, no nome do Senhor Jesus, todo o povo de Deus. E antecipadamente, todos estarão aqui, e teremos reunião também dos pastores lá no escritório da federação. Mas os pastores do nosso ministério têm que estar aqui. Vou estar em reunião com os pastores das outras denominações. Não funciona. Vamos louvar a Deus com o nosso dízimo e a nossa oferta nessa noite. Lembrando os irmãos o seguinte, olha só, para que a gente encerrar, o pastor, o evangelista Henrique, vai estar casando no dia 15 de outubro, lá na cidade do México. E que os irmãos possam orar para que Deus possa abençoá-lo. Se Deus permitir, nós estaremos lá celebrando esse casamento no nome do Senhor Jesus. Mas amanhã nós faremos essa apresentação, eu vou dançar com vocês, eu vou pular com vocês, mas vamos ofertar a Deus? Seu dízimo, sua oferta, segure agora em suas mãos. Pai, nós te apresentamos agora o teu povo, que virá ao altar apresentar dízimos e ofertas ao Senhor, para que o teu nome seja honrado e glorificado, através da vida de cada um deles, que dispõe-se generosamente, voluntariamente, a vir ao teu altar apresentar dízimos e ofertas. Amém. Só um pouquinho antes de vocês virem. Quarta-feira à noite, nós ministramos a palavra, nós oramos, e uma jovem, a irmã Alessandra, de 23 anos, estava aqui, ainda brinquei com ela. Quando foi para casa, e pela manhã ela já estava morta. A vida nossa, ela é tão passageira, é tão rápida, que a gente não pode ter a oportunidade desperdiçada em momento nenhum na nossa vida. E eu ouvi uma história, e vale para vocês que são jovens. O esposo dela, eles têm uma filhinha, ele virou para ela, lógico, no caixão, eu estive lá no sepultamento hoje à tarde, e ele disse assim para todo mundo ouvir: esta mulher mudou a minha vida.
É claro que quem mudou foi Deus, através dela. Serve para as moças e rapazes que querem se casar. Primeiro, assuma um compromisso com Deus. E você vai ser capaz de mudar vidas. Deus vai mudar vidas através de você. Vamos ofertar a Deus, então. Pode vir aqui diante do altar, apresentar e colocar a sua oferta e trazer o seu dízimo no nome do Senhor Jesus Cristo. Príncipe da paz, o Deus vence todas as batalhas, o Deus tudo faz, até inteira exalta a grandeza desse Deus, pois ele é sempre da vitória. Maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Deus vence todas as batalhas, o Deus tudo faz, até inteira exalta a grandeza desse Deus. Vamos colocar de pé, por favor. Vamos colocar de pé, por favor. Não se esqueça, amanhã 9 horas, evangelismo criativo, todo o povo de Deus aqui. Vamos encerrar com 3 orações. Vamos ficar de pé, deem suas mãos aí, por favor. A evangelista Renata não está aqui conosco, ela está em casa, passou por um processo de doença, mas que Deus vai estar trazendo a cura, e isso que nós vamos orar agora. Eu quero pedir que esse lado da minha esquerda, minha direita, ore pela evangelista Renata, para que Deus libere a cura sobre ela. Quem está aqui à minha esquerda, nós iremos orar para que Deus possa abençoar os demais cultos que vão acontecer daqui para frente, no nome do Senhor Jesus, inclusive amanhã o evangelismo criativo. Nós vamos fazer essa oração com o pastor Alain, no nome do Senhor Jesus. Essas orações maravilhoso Deus, temos visto as tuas grandiosas obras, temos visto o que o Senhor tem feito aqui, meu Deus, em nosso meio nesta noite, e sabemos da importância também de tua serva evangelista Renata. Temos clamado, encerramos 21 dias de jejum e oração quarta-feira passada, meu Deus, pelos diretores. Ela é uma das diretoras, Senhor Deus, do ministério, meu Deus, e não aceitamos como teus filhos ver tua serva desta forma. O Senhor prometeu que tudo que pedimos em teu nome, crendo, nós vamos receber. E eu peço hoje, segundo o que está em 2 Pedro capítulo 2, verso 24, que nos afirma que levando sobre o madeiro nos nossos pecados, pelas tuas feridas nós fomos sarados. Pai, vai de encontro à tua filha, arranca toda enfermidade do corpo dela, do alto da cabeça à planta dos pés, trazendo a saúde absoluta e perfeita pelo poder do sangue de Jesus. Abençoa-nos, Pai, nas atividades subsequentes deste congresso. Seja um congresso de muito avivamento, de muita graça e de muita unção, o verdadeiro avivamento que flui do teu Espírito Santo. Que esta mocidade seja impactada e transformada, que esta igreja seja influenciada pela ação do teu Espírito Santo de uma forma gloriosa e extraordinária. Sê conosco, Senhor. Abençoa cada preletor, cada evento e sequência dessa atividade que acontecerá até o domingo à noite, com a bênção do Senhor. E meu Deus e Pai, que muitas almas possam se converter aos teus pés nesses 3 dias, em nome de Jesus. Ainda de pé, levantando a mão para o céu, diga primeiro a bênção apostólica, né? Em nome do Senhor Jesus, que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo do Senhor seja sobre todos hoje e para sempre. Todos podem dizer amém? Amém. Abrace pelo menos 5 irmãos aí do seu lado, dê aquele abraço caloroso, diga eu te amo. As mulheres...